Olá, meu amigo e amiga. Certamente você já deve ter ouvido muitas vezes uma frase bem popular que afirma que o peixe morre pela boca. E se esse peixe for o peixe burro? Pois bem, o peixe burro existe, mas existem também algumas criaturas bípedes que têm uma capacidade de reflexão e de entendimento da realidade brasileira inferior a esse ser aquático. Me refiro especificamente ao bípede inelegível. Por tudo aquilo que ele andou falando por todos os lados e ainda está a falar, as consequências para ele hoje são irreversíveis. A partir de uma decisão que eu vou aqui comentar com vocês alguns trechos, expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Diante de todas as pressões, ameaças e fantasias que ele sofreu, ele não titubeou. E a decisão dele tem mensagens muito importantes ali que eu vou conversar com vocês. Outras coisas muito importantes estão acontecendo de ontem para hoje em direção ao senhor Nicolas Ferreira, que achou que estava na Disneylândia, mas agora ele vai começar a ter alguns dissabores que vão afetar o seu bolso, a parte mais sensível dessa criatura. Bom, vou conversar com vocês sobre esses fatos, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, só para começar o nosso papo aqui, vocês pensarem que eu estou exagerando, esse aqui é o simpático peixe burro, que tem o nome científico de Balistes capriscus. E essa criatura aqui, ele tem uma série de hábitos, né? É interessante, porque eu andei pesquisando só de curiosidade, né? O que é o peixe burro? Então tem características, o habitat do peixe burro. Existe o peixe burro para vocês acharem que eu não estava aqui inventando. Mas o bípede continua por aí também fazendo aquilo que a gente classifica como burrices. E tanto o peixe burro como o burro podem morrer também por situações muito complicadas que fazem ali contra a inteligência. E o principal ser do nosso papo de hoje é a figura do inelegível que continua ainda esperneando, esbravejando, publicando uma série de mentiras, fazendo coro a essa história do Pix, reforçando, né, mais alguns delitos que a figura do Nicolas Ferreira andou cometendo e agora será responsabilizado. Hoje ele deu entrevista dizendo que vai tentar reverter essa história. Mas como é que vai reverter, gente? Vai reverter depois da posse? Vai assim para o funeral? Vai para alguma outra cerimônia, né? Porque a posse vai acontecer agora e ele só vai poder estar presente na posse ali diante da televisão, assistindo ali o que vai acontecer. Muitas criaturas têm delirado, né? Um que eu sempre mostro aqui para vocês é a figura do seu Deltan. Hoje ele veio com essa aqui, ó. Olha só. Vamos nos preparar, hein? Vai vir agora um ataque terrível contra a nossa realidade, né? Vejam o que diz aqui a criatura cáustica. Ou seja, gente, por causa da perseguição ao Bolsonaro, Moraes e Lula irritaram o Trump justamente no momento que o Brasil mais lucra com os Estados Unidos. Que tiro no pé imenso, ou pior, um tiro no peito dos brasileiros. Se o Trump cumprir a promessa de impor tarifas comerciais aos nossos produtos, a gente vai ter um imenso prejuízo. Gente, é muito delírio, né? É muito delírio. Não dá nem para comentar muito, não. Vou passar aqui para frente aqui, porque, enfim. O Dudu Bananinha também estava publicando. O Dudu Bananinha, ele tá com algum probleminha aí, gente. Ele deu uma emagrecida aí, um negócio complicado, hein? Eu não quero falar sobre isso, não. Quero falar sobre o conteúdo da fala dele aqui, que ele sempre faz aqueles fins proféticos, né? Meio malafaístico, o tipo de pensamento, né? Que Deus proteja, ilumine as pessoas. Vamos ver aqui, ele, mais uma vez, depois de muitas ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, ele veio com essa aqui. A posse do Milei na Argentina retornou e Deus ilumine a mente das autoridades brasileiras. Deus iluminou. E o veredito foi que o papai não vai para a posse de Trump. Parlamentares dos Estados Unidos querem cancelar vistos de Moraes e de outros ministros do STF, segundo deputados brasileiros. Estão fazendo lobby, os que estão indo lá para os Estados Unidos, para tentar criar constrangimentos ao ministro Alexandre de Moraes, mas ele não está nem aí, ele não está dando bola para essa gente que ele já percebeu com quem ele está lidando. E a solução para essas criaturas está em dois campos, ou é o manicômio ou é a penitenciária. A maior parte irá para a penitenciária, sem prejuízo de um ou outro ali sofrer um tratamento médico, psiquiátrico, porque é o caso para muitos deles. Aqui na Carta Capital temos a seguinte manchete: risco de fuga faz Moraes
barrar viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos para a posse de Trump. E aí, gente, eu fui dar uma lida aqui na decisão do ministro e tem trechos aqui que mostram, né, como é que o peixe morre pela boca, como é que o peixe se lasca, né? Disse o ministro Alexandre de Moraes no seu despacho. Importante destacar que após seu indiciamento pela Polícia Federal, o próprio indiciado Jair Messias Bolsonaro, em entrevista à Folha de São Paulo, cogitou a possibilidade de evadir-se e solicitar asilo político para evitar eventual responsabilização penal no Brasil. Eu comentei isso com vocês aqui, gente, essas declarações que ele fazia, né, agradecendo ao Milei, isso tudo está aqui no despacho do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Bolsonaro admitiu em entrevista ao UOL a possibilidade de pedir refúgio em alguma embaixada no Brasil, caso tenha prisão decretada após eventual condenação pela trama golpista. Então, como é que ele ia conseguir viajar para fora, gente? É impossível, né? Ressalte-se ainda que, em diversas outras oportunidades, o indiciado Jair Messias Bolsonaro manifestou-se publicamente ser favorável à fuga de condenados em casos conexos à presente investigação e permanência clandestina no exterior, em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais proferidas de forma definitiva pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em virtude da condenação por crimes gravíssimos praticados no 8 de janeiro de 2023. Bom, nossos irmãos refugiados na Argentina, obrigado, Milei. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi ressaltando essas frases, né? A conduta do indiciado Jair Messias Bolsonaro, incentivando a fuga dos réus condenados e o descumprimento da legislação brasileira e das decisões condenatórias, com trânsito em julgado proferidas pelo plenário do STF em crimes conexos da presente investigação, foi visualizada por mais de 325 mil pessoas. Então, quer dizer, é o burro que não faz nem questão de esconder a sua burrice, né? É a burrice ostentação. Esse mesmo posicionamento contrário à aplicação da lei penal e das decisões judiciais também foi reiterado em pronunciamento do indiciado Jair Messias Bolsonaro, por meio de vídeo, durante a abertura da Conferência Conservadora da Ação Política, ocorrida na Argentina em 4 de dezembro de 2024, conforme amplamente noticiado pela mídia. Abre aspas. O que passou no 8 de janeiro foi programado pela direita. Não foi programado pela direita, mas pela esquerda e teve esse final. Temos pessoas presas no Brasil e muitos estão refugiados na Argentina. Então, eu te agradeço pela recepção. Isso é o Milei, né? O Bolsonaro falando com o Milei. Esse ato tão generoso de acolher esses condenados politicamente, esses refugiados que estão aí, nós brasileiros de bem não esqueceremos, disse o ex-chefe do Executivo. Em apoio à ilícita evasão do território nacional de réus condenados definitivamente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em casos conexos à presente investigação, e a defesa da permanência clandestina no exterior, em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais transitadas em julgado, estão constantemente sendo corroboradas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, que, segundo a própria defesa, teria intermediado os convites para a viagem requerida pelo indiciado Jair Messias Bolsonaro para os Estados Unidos. Então, gente, olha aqui, tá totalmente monitorado, o despacho está bem fundamentado, o inelegível ainda sonha ir para os Estados Unidos, vai recorrer para o plenário do Supremo, mas não tem como, gente. As provas estão todas aí de que o pensamento principal do covarde é fugir do nosso país. Mas agora o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que já monitorou que a figura quer se evadir do território nacional. Portanto, molezinha ele não terá. Grupo de advogados vai acionar Ministério Público Federal contra Nicolas Ferreira por vídeo sobre Pix. Já comentei isso com vocês, mas a coisa está ganhando volume. E para minha satisfação, estou vendo que aquilo que eu disse ontem para vocês aqui no nosso vídeo
está se materializando através da Advocacia Geral da União. Eu até tentei entrar em contato com eles hoje para ter algum tipo de informação, para compartilhar aqui com vocês, mas essa aqui, já divulgada pela imprensa, já está de bom tamanho, né? A AGU estuda ação contra Nicolas, Geyer e Flávio Bolsonaro por minar confiança no Pix. O foco é responsabilizar os parlamentares pelo prejuízo causado à economia popular devido às fake news e manipulações de narrativas sobre o Pix. Então, a situação para essas criaturas também não vai ficar nada agradável. E tem outras frentes também. O deputado Guilherme Boulos entrou com uma representação junto à PGR, uma representação criminal contra o Nicolas Ferreira. Eu disse para vocês ontem também que tudo aquilo que o Nicolas Ferreira fez e outros criminosos dessa Orcrim, esses fatos todos não estão acobertados por imunidade parlamentar. Mas hoje o UOL colocou aqui um jurista que tem um entendimento contrário. Eu acho que ele será derrotado, né, numa ação eventual promovida aí pela AGU, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu em outras ocasiões que aquilo que é feito fora do escopo da atividade parlamentar é responsabilidade do ser humano. Ele não pode usar essa roupagem, essa garantia constitucional da imunidade parlamentar para causar danos a terceiros e achar que isso faz parte da atividade dele. Se causou danos a terceiros, terá que ser responsabilizado, né? O inelegível continua reverberando as mentiras todas do Nicolas Ferreira e a questão é muito simples. Como dizia a vovó, quem não deve, não teme. Se ele falou tudo, está certinho, não cometeu nenhuma transgressão, não causou prejuízo a terceiros, se ele provar que estava de boa fé, que ele se fundamentou absolutamente em fatos ali, que ele estudou e que ele teve responsabilidade naquilo que ele fez, não tem problema nenhum, tá certo? Mas pode acontecer a ação ser considerada improcedente. Mas se ele não conseguir provar a sua inocência e o pedido for um pedido bem caprichado, um gordo pedido de indenização, essa criatura vai pensar duas vezes em tentar conspirar de novo contra a nossa democracia e a nossa sanidade mental, a nossa sanidade física. E os peixes morrem pela boca. Que isso sirva de lição para essas criaturas que estão ficando cada vez mais monitoradas. Vida que segue, vamos ultrapassar essas fases todas e essa gente vai mudar o sorrisinho que eles estão colocando agora diante do tumulto que eles causaram. Dentro da cadeia vai ser difícil de muitos deles apresentarem ali os seus dentes brilhosos, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!